Olá, pessoal. Uma das perguntas que é feita frequentemente é: quantas horas devemos estudar por dia? Uma outra pergunta que eu acrescento é: o que deveríamos exatamente estudar para melhorar a nossa técnica, a nossa performance? Bom, para responder essas duas perguntas, basta se lembrar da segunda aula deste curso, quando eu falei sobre os princípios do treinamento, e um dos princípios era o da sobrecarga, que é quando o corpo, ao receber um estresse, ele se adapta a esse estresse. Imagine que eu esteja numa academia. Se eu levantar um peso leve, eu não estou promovendo nenhuma adaptação no meu corpo. Se eu colocar uma carga muito elevada, eu não vou nem conseguir levantar esse peso e posso até me causar uma lesão. Então o ideal é um estresse moderado e que seja contínuo, né? Para que você, na medida que você se adapta a você sobe de novo a carga, sobe mais, e aí você vai subindo degraus na sua performance. Isso serve para a coordenação motora. Então quando a gente fala que tipo de estresse um violonista pode passar, né? Um desses estresses é o estresse técnico. Você tem que escolher peças e exercícios que estejam adequados ao seu nível técnico e na medida que você domina essa técnica, você passa para um novo degrau. Então você não pode pular fases, isso vai ser sempre contínuo. Então um erro comum que ocorre é quando, até mesmo com músicos experientes, o músico estagna porque ele fica sempre estudando peças que estão na sua zona de conforto. Óbvio, isso aí pode ser, o músico pode estar tranquilo com esse tipo de... ele não quer mais evoluir. Mas músicos que querem evoluir, eles precisam estar, então, sempre se desafiando tecnicamente. O outro tipo de estresse que pode ser causado é o estresse do volume, que seriam as horas de estudo. Então, quantas horas de estudo? Bom, o que as pesquisas mostram relacionadas à coordenação motora é que quanto mais você repete, melhor é. Só que existem dois limitantes. Um seria uma fadiga física. Você vai chegar uma hora que você não consegue mais repetir o movimento, porque você está cansado, sua musculatura está cansada. O outro tipo é uma fadiga mental, que nem sempre é percebida, que é aquele momento que você sente que você saturou de estudar, que você não está conseguindo mais melhorar, porque quando você está estudando, você está repetindo, você percebe que você começa a acertar mais. Só que chega um momento que parece que você não está evoluindo, até regride, começou a errar onde você não estava errando. Na verdade, esse é o momento de você parar aquela sessão de treinamento. E você pode retomar minutos ou algumas horas depois. E aí você vai fracionando as suas sessões de exercício ao longo do dia, sempre no momento em que você sentir que entrou em algum estágio de fadiga. Então fica claro que o número de horas que você deve estudar por dia e o que você deve estudar depende da experiência do músico. O que é fácil para uns é difícil para outros. O que é muito para uns é pouco para os outros. Guarde essa ideia de que você precisa promover um pequeno estresse para que você possa se adaptar. Então nunca pode ficar numa zona de conforto e nem exagerar, porque senão você corre risco de sofrer algum tipo de lesão, tendinite, coisas assim, e também não vai conseguir evoluir da mesma maneira quando você coloca um tipo de exercício ideal. Agora, uma outra coisa que é importante sobre esse treino fracionado, olha que interessante. Os pesquisadores descobriram que, se você comparar, por exemplo, pessoas que estudam 3 horas seguidas, né, de qualquer tarefa motora ou até de memorização, de estudo, etc. E você comparar com um grupo que também estuda 3 horas, só que 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite, fracionado, esse grupo fracionado tem maiores resultados a longo prazo. Isso ocorre porque você já deve ter percebido que quando você está estudando por mais de 1 hora, por exemplo, você está, digamos, memorizando aquilo que você está repetindo. Quando você para e algumas horas depois vai começar de novo a estudar, parece que você regrediu. Isso não é pelo assunto da aula passada, não é porque você não está aquecido, eu estou falando regrediu pelo fato de você perdeu a memória de algumas coisas que você estava fazendo. Então você vai ter que, para retomar aquela performance,
vai levar alguns minutos para recuperar essa memória. E esse exercício de recuperação da memória que ocorre quando você faz um treino fracionado, que é o que promove a fixação de memórias. Olha que interessante, então. Você exercitar a recuperação de memórias faz com que você melhore a fixação daquelas memórias. E essa memória é a memória de padrão de movimentos e coisas assim. E esse fracionamento, ele pode ser não só de sessões ao longo do dia, quanto aí a gente vai para mais um fato interessante sobre coordenação motora. Que eu vou primeiro dar um exemplo. Imagine um time de basquete que tem que treinar, por exemplo, 3 fundamentos. Lance livre, arremesso de 3 pontos e bandeja. Se esses atletas treinarem em blocos, o que é? 50 lance livres, 50 arremesso de 3 pontos, 50 bandejas, eles têm o desempenho menor em fixação da memória, do padrão de movimento, né, em acertos, do que se eles fizessem um método que eles chamam de randômico, ou seja, subdividir de forma aleatória os padrões de exercícios e tarefas que você faz. Então, traduzindo isso para o violão, é mais útil, né, para a sua performance, para a sua memorização, você fracionar dentro de uma sessão de estudo repertórios, por exemplo, estudar um trecho de uma música, um trecho de outra, um trecho de outro. Aí às vezes você pega e estuda essa música inteira, aí você vai outra. Mas isso é muito melhor do que você estudar várias horas seguidas uma música só. Aí agora não, agora eu vou estudar várias horas seguidas esse outro exercício. Agora várias outras, entendeu? Esse método em blocos contínuos é pior do que o fracionado. Então, retomando, além de ser melhor você fracionar o estudo ao longo do dia, é melhor você também fracionar os exercícios e as tarefas que você está treinando em uma mesma sessão. Entendeu? Então, resumindo essa aula, guarde bem o princípio da sobrecarga. Sem sobrecarga, você não vai evoluir. E é uma coisa relativa. O que é fácil para uns é difícil para os outros. Então encontre o seu ponto de sobrecarga e trabalhe em cima disso que você vai evoluir. Nos vemos na próxima aula.